Dia 33. O adubo chamado passado. Em dias anteriores, a gente estudou um pouquinho a respeito de Lucas 13, onde falava a respeito daquela figueira que foi plantada junto à vinha. E que um dia o homem que percebeu, o responsável por aquela plantação, veio e falou pro viticultor, né? Olha, essa figueira ela não está dando fruta, corte, porque ela está ocupando a terra aí inutilmente. E o homem respondeu o quê? Aquele que cuidava das plantas, das árvores, ele disse, não, Senhor, deixe-a por mais este ano, até que eu a escave e a esterque. Algumas versões falam, eu a cavarei ao redor dela e vou adubá-la. Quando a gente pensa em adubo, a primeira coisa que a gente pensa, a gente se lembra de que se trata de um material orgânico, né? Uma matéria orgânica ou vegetal composta por aquilo que já morreu. Quando eu falo em adubo, eu sempre me lembro da minha avó materna, que a gente ia na casa dela aos domingos e sempre tinha, aquela época que eu tinha meus 5, 6 anos de idade, a polícia passava pela redondeza a cavalo. E os cavalos eram muito interessantes, eles acabavam passando e soltando suas sujeirinhas por ali. E a minha avó, ela escutava aquele tinido ali, né, do cavalo, e ela pegava uma sacolinha, pegava uma espátula e ela chamava os netos todos para a gente ir ali. E a gente ficava enlouquecido, porque a gente achava um absurdo a vovó pegar o esterco que ela falava para as roseiras dela, né? Ela tinha muitas rosas. E interessante, né? Como podia aquela coisa toda fedida que ela deixava secar, ela separava, deixava secar, mas que fazia belíssimas as suas rosas. Então, se a gente para pensar, o que às vezes faz com que a nossa vida seja adubada são os nossos ciclos que já foram encerrados, as estações que ficaram para trás, os antigos relacionamentos, as situações que nós enfrentamos em outras épocas, muitas coisas do passado. Então é exatamente todo esse composto de resíduos que fortalece as nossas raízes. Olha que dia interessante. Então tudo que você passou é escada para o hoje, para o amanhã. Tudo aquilo que você passou. Então vamos fazer uma analogia onde na natureza é usado para misturar a terra, né? Para regenerar, para trazer uma nova vida. Ou seja, da mesma forma, o nosso passado ele é muito rico. Às vezes a gente acaba se entristecendo, não resolvendo o nosso passado e a gente não consegue ver ele dessa forma. Mas não temos como descartar o nosso passado. Mas nós podemos o quê? Permitir que Deus nos ajude a nos conhecer, a fim de que possamos transformar e encarar o nosso passado de uma forma tranquila, de uma forma saudável, para que nos proporcione vida no presente e, consequentemente, um futuro saudável e maravilhoso. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente aprende em terapia que o excesso de passado causa-nos depressão. O excesso de futuro causa-nos ansiedade. E o presente é quem nos causa vida. Então, se a gente acabar consentindo os nossos adubos, que são as nossas experiências, as nossas dores, as nossas vitórias, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os chapéus que a gente passa na vida, né? Os relacionamentos rompidos, as circunstâncias adversas que nós passamos, os lutos, os desempregos, os nossos partos,
tudo isso mostra vida para as nossas raízes. Tem um objetivo de cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E é claro que às vezes a nossa primeira reação diante das lembranças ruins será o desejo da gente se livrar delas, né? Falar, poxa vida, não quero nem pensar. Mas a gente aprende lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o nosso bem. Então esse adubo pode fortalecer as nossas raízes e nos proporcionar cura, nos libertar, nos trazer vida, fazer com que nós olhemos para o horizonte, para o futuro de forma diferente. Agora, se nada disso foi capaz de matar o nosso passado, no presente, pela graça de Deus, irá ser reciclado e usado pelo Senhor para fortalecer o seu interior. Só que para isso, a gente tem que pensar assim, a gente tem que se conhecer. Porque senão a gente acaba passando por uma situação difícil e ao invés da gente superar, a gente vai tornando aquilo como, a gente usa aquilo como uma falta de perdão, a culpa, o pecado. A gente ainda anda com o vitimismo, com uma autocomiseração. Durante anos eu vivi sob o jugo da autocomiseração. Então, a gente, ao invés da gente superar, a gente acaba andando para trás. A gente anda naquela esteira que eu já falei aqui. Então, talvez esses nosso adubo, os nossos adubos, eles não cheirem bem. Assim como o adubo lá que a minha avó pegava dos cavalos quando ele passava. Eles não cheiram bem, não tem aspecto bonito, porque a vovó ela deixava ele secar. Aquilo ficava pior ainda, mais feioso ainda. Mas, definitivamente, é o que as roseiras precisavam. Então, a gente precisa o quê? Desse nosso passado, que vai nos formar mulheres fortes, mulheres maduras. E a gente pode olhar para o nosso passado e ir pegando os nossos pedaços, os nossos flagelos, e ir nos reconstituindo. E muitas vezes para isso a gente precisa de ajuda. Eu já falei também em outros áudios aqui. Tem gente que às vezes chega diante da presença do Senhor, o Espírito Santo me ajuda a superar essa dor, me ajuda a superar esse trauma, me ajuda a superar essas questões que eu não consigo entender e eu não consigo perdoar. Mas, às vezes, a gente vai vivendo uma vida e a gente se fecha e, às vezes, a gente precisa de ajuda profissional. Então, busque ajuda profissional, busque ajuda dentro da sua igreja, busque ajuda com um médico, se for preciso, com amigos, se for preciso. Porque o que a gente não pode é ficar ali com esse nosso passado vivendo só daquele adubo. A gente vai viver fedida. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida, reconhecendo o nosso passado, acolhendo o nosso passado, entendendo que o passado é uma roupa que não nos serve mais, igual diz a música, né? Mas com certeza ele tem lição, né? Ele tem cura para levar para o nosso futuro. Eu lembro que tem aquele post que fala assim, se não é bênção, é lição. Então, assim, se o seu passado não foi bênção, ele serve de lição. Então, não despreze hoje, não despreze o que o seu passado tem para te ensinar. Então, busque se conhecer. O autoconhecimento, ele é o ponto crucial para a gente ter inteligência emocional. E para a gente poder lidar com o nosso passado. O nosso passado, ele também é adubo para o nosso dia de hoje. Lembre-se disso. Busque em Deus, busque ajuda para você poder viver um presente diferente. Busque sanar os seus conflitos, busque olhar para o seu passado, para a sua infância, para a sua adolescência, para a sua juventude, como algo bom, algo que aqueles que te criaram deram tudo aquilo que eles podiam. E se você sofreu, busque perdão,
Busque reconhecimento de percepções que às vezes na época não foram as mais saudáveis, mas se você olhar com os olhos de hoje, de uma mulher, você possa tirar valia de muita coisa. Então, não despreze o seu passado. Ele tem muito a te ensinar. Deus te abençoe.